This is Growthaholics. Olá, aqui é Pedro Weingärtner, sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Você sabe o que significa CX? Customer Experience? Pois é, esse episódio a gente vai mergulhar nesse tema com duas pessoas de peso e a gente vai discutir onde que começa, onde que termina a jornada de CX, o que significa isso na prática, o que significa isso para os negócios, e a gente termina o episódio falando sobre 2021. O que esse mundo que mudou em 2020 impacta nas tendências para 2021 e o que a gente deveria se preocupar. Então fica ligado nesse episódio. Estou aqui com duas figuras muito legais. Primeiro deles, Fabiano Salgado, nosso mentor aqui da ACE. Fabiano, muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Queria pedir para você se apresentar também aqui para os nossos ouvintes rapidinho. Legal. Primeiro, super obrigado pelo convite. É muito especial estar aqui com vocês. Eu sou o Fabiano, eu sou especialista em experiência do cliente, produtividade. Tenho mais de 10 anos aí de experiência em diferentes tipos de setores, telecomunicações, consultoria, educação e recentemente mobilidade urbana. Estou aqui para compartilhar também alguns aprendizados aí do que eu vivenciei nessa jornada. Boa! E também o meu querido sócio, Luiz Gustavo Lima, o famoso LG. Tudo bem, LG? Tudo bem, Pedro? Prazer mais uma vez. Fabiano, excelente ter você aqui com a gente. Estou na expectativa para aprender muito aqui hoje também. Boa. E para a gente falar em aprendizado, vamos primeiro mergulhar aqui no conceito. Nosso tema hoje é CX, Customer Experience, experiência do cliente, experiência do usuário. E eu queria que a gente tentasse primeiro, como a gente vai aprofundar nesse tema, eu queria que a gente tentasse desmistificar o que significa esse tema. E para a gente fazer isso, tem uma proposta aqui para vocês, para a gente pensar o que as pessoas acham que é CX e o que é CX de fato, né? Qual a diferença entre a percepção e a realidade, o que significa CX. Vou passar a palavra aqui para o nosso professor Fabiano Salgado. Fabiano, comenta aí, você que se depara diariamente com isso nas conversas, qual que é a diferença, a expectativa versus realidade? Isso gera bastante confusão, né, Pedro? Na prática, assim, né, CX virou uma palavra da moda hoje em dia, então é muito comum a gente ouvir Customer Experience, CX, experiência do cliente, ser falado em vários lugares. Mas eu gosto de pensar assim, que CX, ele não é, acho que a primeira expectativa, ele não é só atendimento. Às vezes a gente acha que ele tem uma área de atendimento, participa do atendimento ao cliente, e aí só com isso eu resolvi todos os problemas da experiência dele. CX, ele não é só a área de atendimento, né? Outra coisa que é muito comum quando a gente fala de CX é entender CX como só a área que resolve problemas, né? E CX não é só isso. É um olhar um pouquinho mais amplo. Agora, o que está dentro da realidade do que é CX? CX é a experiência completa do cliente. A experiência que vai desde o momento que ele ouve falar sobre a marca, aí passa pelo momento que ele compra aquele produto, ou ele utiliza aquele serviço, e vai até o momento depois que ele já usou o serviço e vai contar um pouco mais sobre como foi essa experiência para outras pessoas. Então, engloba um pouquinho de cada uma das etapas dessa jornada do cliente. E por englobar essas etapas, acho que está muito também dentro aí de cada uma das áreas dentro da companhia. Então, não é só a área de atendimento, é responsabilidade de cada uma das áreas da companhia. E não é só resolver problemas, é de fato gerar uma experiência diferenciada desse cliente com a marca e com a empresa. O LG, eu estava fazendo uma reflexão outro dia, né, olhando o site da Amazon. O site da Amazon é feio que dói. É um site feio e sempre foi muito feio, né? É um site feio. E eu imagino a gente, um grupo de diretores de uma empresa brasileira aprovando o design do site e as pessoas apresentando o site da Amazon. O cara não gosta da cor, tá muito pobre, tem que ter um pouco mais de interatividade, sei lá, os caras comentando todas essas coisas. No entanto, a Amazon é o ícone
de CX, prova de que CX não é só a parte, né, a parte estética, a parte do design, aquela coisa que a gente gosta de compartilhar no case, mas todo o conjunto da experiência que transformou a Amazon numa empresa multibilionária. Então, o que você acha, LG, com você que conversa aí nas trincheiras também, do que as pessoas te dizem e a vida real, a realidade mesmo do CX? Bom, primeiro que esse é um ótimo exemplo, né? Muito bom exemplo. O site da Amazon realmente é muito feio. Eu estava lembrando de uma coisa aqui, Pedro, lá no MBA tem uma aula que eu dou, que eu destrincho, eu tiro esses paradigmas, essas verdades até então estabelecidas das empresas mais inovadoras, de como elas de fato se comportam, diferenciais estão, né? E um dos slides é a versão número 1 do site da Amazon, que não é muito diferente do que é hoje. Você falou, eu lembrei na hora. É muito parecido. Você olha lá o Facebook, o Spotify, você olha os outros, é muito parecido com o que é hoje. Então, de fato, é uma mudança, inclusive, de modelo mental, do senso comum, né? De entender hoje CX, como o Fabiano estava dizendo, mas eu vou implementar um pouco o que o Fabiano disse, que as pessoas tendem hoje, por conta do modismo que o Fabiano citou, a achar que CX tem a ver com outras duas siglas, né? Que ou é o UX, UI, como isso se comporta com tecnologia, como que eu trago design de experiência para o meu consumidor, para o meu cliente no site, essas coisas todas. Eu acredito o seguinte, pessoal, que dá para voltar uns 2, 3 passinhos para trás aí nesse conceito, porque do ponto de vista bem pragmático mesmo, de entregar o CX para o cliente, como o Fabiano estava dizendo, que faz sentido olhar os PCS, que são os pontos de contato com a empresa ou com a marca. PCM, pontos de contato com a marca. Porque se a gente está falando de experiência do cliente, de entregar e gerar valor para esse cliente na ponta, para mim, inclusive eu digo isso aqui no Cortex, né? Lembrando para quem não está acostumado, para quem está ouvindo pela primeira vez o podcast, Cortex é a nossa empresa de inovação, onde a gente transforma empresas tradicionais em empresas inovadoras. Então, eu falo o seguinte, que CX, para mim, em Cortex, é desde o momento inicial, onde o potencial cliente entra em contato, por exemplo, com um podcast nosso, com conteúdo nosso no LinkedIn, com o nosso blog ou com alguma palestra nossa em algum lugar, até a emissão da nota fiscal lá do nosso departamento financeiro, nosso analista de finanças, que liga lá para o comprador e discute a data de pagamento da nota fiscal. Toda essa jornada, na minha opinião, é CX e a gente tem que cuidar dela com bastante carinho. O LG, e até legal você ter falado isso, porque acho que o grande desafio hoje, que eu percebo em geral, é que ainda é difícil a empresa entender todos esses pontos de contato durante a jornada de forma muito clara. Ela tem muita clareza de alguns, né? Então sabe que a área de atendimento vai ter um, sabe que o ponto de venda vai ter outro, mas às vezes ela esquece de olhar outros pontos do contato que são tão importantes quanto para você gerar essa experiência completa, né? Seja a rede social, seja a forma como você está comunicando em um determinado espaço de mídia e assim por diante. Então acho que isso é bem legal também pensar, né? Muito bom ponto, Fabiano, porque, inclusive, aproveitando isso, é interessante, né? Porque a gente está aqui nos momentos iniciais desse podcast, desse episódio, e a gente está ainda discutindo conceito preliminar do que é CX. Se a gente pegasse o senso comum que hoje acontece no mundo corporativo, ou no mundo das startups, enfim, a gente já iria direto para o UX, por exemplo, direto para o conceito de CX, stricto sensu digital. Mas não, se você não tem clareza, como você está reforçando agora, dos seus pontos de contato, qualquer coisa que eu faça após, já tem uma chance gigante de estar errado. Porque eu posso perder algum ponto extremamente importante da jornada, que talvez não seja tão grande, a ponto de ser super perceptível como é um site, mas que ele tem tamanha relevância e importância para o meu cliente, que eu estou negligenciando por falta de conhecimento e mapeamento. É verdade, Perfeito. Concordo. Perfeito. E assim, se a gente for pegar, e assim, verdade seja dita, a gente é muito ruim em CX no Brasil. A gente é muito ruim em CX no Brasil e a gente é muito ruim em colocar o cliente no centro no Brasil, em pensar no cliente. Prova disso, pega o Nubank, né? O Nubank, um mercado multibilionário de bancos, com dinheiro infinito, vem um carinha, né, que antes era pobre, agora é rico, né? Agora não pode mais ser comprado pelos bancos aí de varejo tradicionais, mas chegou um Nubank e o único diferencial da empresa é não ser uma droga.
né? Porque hoje a experiência dos cartões, ligar para um call center é um negócio que quando a gente pega o telefone, dá um frio na espinha. Eu já vou me preparar para ficar meia hora pendurado, vou me preparar para receber desaforo, para alguém desligar na minha cara. E o Nubank criou uma experiência muito simples, muito fácil, pensando nas dores que as pessoas devem ter, tanto no app. Então, assim, se você for olhar toda a experiência inicial do Nubank, hoje ele já está bem mais refinado, era simplesmente fazer o óbvio dentro da jornada, dos pontos de contato. Então, eu acho que, e aí eu queria ouvir de vocês, e para a gente entrar no nosso tema aqui do debate de 2021, que existe uma oportunidade tão grande em todos os setores. Não acho que exista um setor que não tem essa oportunidade de você usar o CX, a experiência do cliente, como um diferencial competitivo, criar um diferencial competitivo em cima disso. Vocês veem isso na prática? Vocês veem setores em que isso é mais... obviamente a competição aumenta o CX, né, porque quando o teu concorrente começa a trabalhar nisso, né, você automaticamente se vê forçado a isso. Mas mesmo assim, quando a gente pega o Nubank e você pega a experiência hoje dos grandes bancos de varejo nos canais de atendimento, elas não melhoraram muito. Então, como é que vocês veem esse cenário? Queria ouvir um pouco de vocês isso frente ao Brasil, a experiência média que um consumidor brasileiro tem, onde quando a gente é bem atendido, parece mágica, parece que, uau! E é uma coisa que não deveria ser mais do que obrigação de todas as empresas. Como é que vocês veem isso? Ao meu ver, assim, Pedro, eu acho que o Nubank ele conseguiu trabalhar bem, né? E até eu vou dar um passo atrás também, porque quando a gente fala de experiência do cliente, independente se a gente vai falar de tendências, se a gente vai falar do que está acontecendo agora, a gente vai falar de uma jornada que ela tem um padrão meio estabelecido, que é o seguinte: quando o cliente entra em contato comigo, a primeira coisa que ele quer é que eu resolva o problema dele, né? Assim, e é independente do... Quando eu falo resolver o problema, não é só quando ele tem um problema de fato, mas se ele quer comprar um produto, quer comprar um serviço, ele precisa encontrar esse produto, né? Usar o serviço, ele precisa conseguir garantir que esse serviço aconteça da forma como ele espera. Então, resolve o problema. Depois, você vai conseguir criar uma conexão com ele, aumentando a sua disponibilidade, criando momentos diferentes. E por último, é que vem de fato aquilo que é muito conhecido na experiência do cliente como o momento wow, aquele momento especial. E eu acho que trazendo um pouco para a realidade do Nubank, eu acho que ele conseguiu trabalhar um pouco essas três linhas. Quando você entrava em contato com o banco, você tinha dificuldade, né? Eu quero, às vezes, ter acesso ao meu extrato de uma forma clara, eu quero entender exatamente como eu consigo ter um acesso ao empréstimo. E ele trouxe, né, uma usabilidade, ele usou do UX, da experiência do usuário no aplicativo, para fazer com que isso se tornasse fácil. Então, ele resolveu o problema de forma mais simples. Depois, ele vai aumentando a forma como você vai se comunicando, vai criando uma marca, vai criando um tom de fala com esse cliente, e aí transforma essa relação também. E por último, ele também ficou muito conhecido aí com momentos WOWs, momentos de experiências específicas. Eu gosto desse exemplo porque acho que quando a gente vai falar um pouco da realidade hoje do Brasil, realmente o termo experiência do cliente, ele ainda é um termo que está começando a ser desenhado. Mas, ao meu ver, tem muito ainda de uma essência de que experiência do cliente é resolver só gerar momentos especiais, espetaculares. E não. Às vezes eu faço um bom feijão com arroz bem feito, se eu vou lá e olho para o cliente e falo, cara, você quer comprar o produto sem ter problema? Então, cara, então beleza, eu vou te resolver isso aqui. Então, de fato, eu já estou começando a dar um passo importante aí para fazer algo diferente nesse mercado. Eu gosto muito dessa visão do arroz com feijão, viu, Fabiano? Porque na linha do Pedro aqui, né, de que a gente é muito ruim, de verdade a gente é muito ruim, fazer o arroz com feijão já é uau, totalmente uau. E aí eu estava lembrando aqui, enquanto eu te ouvia, trazendo até um exemplo de economia real aqui, né, para quem está ouvindo o nosso episódio de hoje. Olha que interessante. As marcas de chocolate, por exemplo, Cacau Show, Brasil Cacau, são marcas que criaram uma inovação no mercado brasileiro com experiência de consumo desse produto que não tinha até então, né? E eu tenho marcas um pouco mais premium, como Copenhague, que ela leva, e Lindt também, para uma experiência um pouco diferente de relação com o consumidor ali na ponta da loja mesmo, ali no balcão, com aquele produto. E aí eu tenho, por exemplo, um Shopping Guatemi, em São Paulo, um chocolate do Joá, que já tem uma conotação totalmente diferente de experiência e contato com o produto, que me leva para um outro lugar também. Agora, você que está ouvindo aqui, ou se você ainda não conhece, procure um site ou uma loja física da Chocolate Dengo. Você vai experienciar, se é que eu posso falar dessa forma,
uma experiência de marca, de relacionamento de marca com um produto que você nunca viu na sua vida. Porque ali eles não só fazem o arroz com feijão muito bem feito, como eles promovem para você um ambiente de acolhimento. Então, eles humanizam a relação da marca com o consumidor, eles humanizam a relação do produto com o consumidor e eles humanizam a relação do produtor, da origem da matéria-prima daquele produto com o consumidor. Então, acho que essa perspectiva de colocar o cliente no centro, de entender a jornada, de humanizar a relação, de fazer o arroz com feijão bem feito, de cuidar de incluir momentos de uau em toda a jornada, na minha opinião, tem a ver, pura e simplesmente, com você cuidar de quem está se relacionando com você em cada momento, em cada passo da jornada. Se você faz isso, você já cria diferencial suficiente para se destacar em relação aos outros. E se antecipar, né, LG? Eu acho que esse exemplo do feijão com arroz, a gente fica falando de startups e lojas requintadas, mas, cara, assim, você já teve que desentupir uma privada na sua casa e contratar uma desentupidora. Como é que é o truque das desentupidoras? O cara chega e fala assim, eu preciso desentupir minha privada. O cara fala assim, nós precisamos visitar, porque daí eu preciso orçar. Daí o que o cara faz? O cara vai lá e fala, realmente, a gente tem que desentupir, a gente cobra por metro. Então o cara fica usando uma máquina e vai cobrando por metro. Então o cara, basicamente, você passa um cheque em branco para o cara desentupir. Então, assim, uma coisa trivial e prosaica do nosso dia a dia pode ser revolucionado com uma simples experiência boa do cliente. O mercado de marcenaria, né? O fato do cara entregar o móvel no dia que ele propõe entregar já é um diferencial. Então, coisas muito simples, a gente cria unicórnios a partir de resolução de problemas muito simples do nosso dia a dia. Por isso que eu acho que é uma oportunidade gigante para quem quiser pensar colocando o cliente no centro, né? Você ia falar, né, Fabiano? Tem uma história engraçada disso, né? Tem um case que, né, quando eu fui trabalhar na 99, eu trouxe um pouco de uma ideia da gente criar uns centros presenciais que apoiavam o motorista, né? E aí, a gente queria criar um negócio muito especial, muito diferenciado, que fosse um lugar onde ele encontrasse acolhimento, que ele pudesse ter uma pausa durante a jornada de trabalho, que ele pudesse resolver o problema dele pontualmente ali. E é uma história engraçada do feijão com arroz bem feito, que é o seguinte: quando a gente pesquisou com esses motoristas, a gente tinha muita curiosidade para entender com eles o que eles poderiam encontrar nesse espaço físico, né? Então a gente imaginou várias coisas, eles que realmente quisessem encontrar uma experiência excepcional ali naquele lugar. E aí, para a nossa surpresa, o que a gente descobriu é que eles mais gostariam de ter no espaço físico um local para ir no banheiro. Que para eles, né, quando você para pensar na jornada do motorista de aplicativo, você está falando do motorista que, né, o tempo inteiro está correndo, está na rua, e quando vai no banheiro tem que pedir permissão, às vezes, para o espaço, pedir para entrar e usar aquele banheiro ali. Então, na prática, né, esse é o feijão com arroz. Se eu entendo de fato qual é o problema básico que eu vou resolver, aí eu consigo construir coisas para resolver esse problema básico e depois eu vou avançando em outras coisas a partir daí. Muito bom. Tenho uma experiência com isso também recente, duas, inclusive. Tem uma startup que eu estou mentorando, que é de logística, os meninos super novinhos, assim, me mandaram mensagem no LinkedIn, aí normalmente eu respondo, eu oriento com artigos e tal, mas eles foram muito insistentes. Eu falei, bom, tem alguma coisa aqui, eu vou lá ver o que é, né? Enfim, estou fazendo mentoria para eles. E eles fizeram um processo de validação nesse mercado que já tem Cargo X, TruckPad, tem um monte de startup boa, e eles, olha que interessante, eles identificaram na validação mais de 90% dos potenciais clientes, o item número 1, o atributo número 1 que eles valorizam é cumprir o prazo de entrega. Não importa se você dá 1 dia, 2 dias, 5 dias. Ele fala assim, ó, o que acontece é que a maioria das pessoas, eles, sem generalizar, mas eles mentem. Então, eles ficam com receio de falar a verdade, que aconteceu algum problema, o motorista dormiu, o cara tá com fome, comeu um pouco. Então, eles mentem e eles não entregam para o cliente a realidade. Então, eles ficaram chocados, eles acharam que eram outras coisas, mas o que de fato pega é entregar conforme combinado. Não importa o que aconteceu. Fala só para mim o que aconteceu, que eu vou gostar do que você me disser. Então, esse é um ponto que me chamou a atenção e tem a ver com o que você está trazendo. E o segundo, eu vivi na pele isso. Eu fui assinar recentemente um jornal de negócios, e aí, muito interessante isso, porque no site tinha um valor específico de assinatura, 2 combos, e tinha outro valor aparecendo para mim no Instagram como propaganda deles ali. E aí eu fiquei com esses 2 valores, eu entrei no site, acionei o chat, falei, olha, tem essas 2 condições, eu quero fazer um mix aqui dela, porque vai funcionar melhor para mim no outro modelo. E o atendente insistia a responder assim para mim, olha, Fabiano, não,
ô, senhor Luiz, é o modelo A ou o modelo B? Eu falava toda hora, eu sei, porque ele já está aqui no site para mim. Ele, isso, está no site. Aí chegou uma hora, e a minha esposa estava do lado, eu falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos pensar nós dois aqui, ó. Se você está nessa posição de atendimento, e você está me falando exatamente o que está no site, você concorda que você não precisa existir nessa posição? Então vamos fazer diferente, vamos gerar valor para sua chefe aí. Pega quem você reporta aí, sua supervisora, sua chefe, fala para ela assim, ó, tem um cliente aqui que eu quero vender para ele, ele quer fazer um ajuste. O que você acha? Ele ficou completamente desconcertado, tipo, o que eu falo agora? E ele falou, já volto. Ele ficou uns 15 minutos longe, uns 20 minutos, sei lá. E eu fiquei esperando. A hora que ele voltou, ele falou assim, senhor Luiz, a minha supervisora autorizou, vamos fazer dessa maneira diferente, senhor. Eu falei, tá vendo? Você gerou valor para ela, você vai ajudar ela a bater a meta dela. Então, a gente não pode robotizar o atendimento, a gente não pode produtizar nesse nível a relação com o cliente. Eu preciso, de fato, fazer a coisa acontecer de um jeito um pouco mais cuidadoso. Eu me lembro quando a gente começou a tentar exportar software no Brasil para Estados Unidos e etc, porque era bem mais barato, ainda né? Os americanos, quando fechavam com os brasileiros, falavam que a gente tinha o Brazilian Yes. E o Brazilian Yes era, vocês fazem dominam tal tecnologia? Yes. Vocês conseguem entregar na data tal? Yes. E aí, quando fechava o negócio, na hora do vamos ver, o cara veja bem, deu problema aqui e tudo mais. Então, simplesmente evitando o Brazilian Yes, botando uma pitadinha de alemão, de japonês aqui na nossa equação, já, em muitos casos, né, pegando uma pirâmide aí, que nem o Fabiano falou, resolvendo a parte de baixo, básica ali, a gente já consegue se diferenciar no mercado. Olha a oportunidade que a gente tem. E aí eu queria pivotar aqui nossa conversa para tecnologia. Então, eu me lembro quando eu era pequeno, perto da minha casa eu tinha o bar do seu Antônio. O seu Antônio, ele era ótimo, ele conhecia minha família, e aí eu ia lá comprar as coisas, não tinha dinheiro às vezes para pagar, eu falava, não, botava aqui no caderninho, levava uma coisa para minha mãe. O seu Antônio era maravilhoso e atendia super bem e tal. Quando a gente coloca a tecnologia na equação, a ideia é que a gente proporcione um atendimento do seu Antônio em escala, certo? É como que a gente escala o atendimento do seu Antônio. E eu vejo muita gente usando a tecnologia como redução de custo e não como potencialização da experiência do cliente. Eu vou dar um exemplo. Quando eu falo de chatbot, então, quando o business case básico de chatbot nas organizações a gente gasta tanto com as PAs de atendimento aqui, se a gente botar um chatbot, a gente reduz 50% das PAs, então tem um gain aqui, tem um ganho, só que isso aí é uma destruição de valor enquanto ele está... Porque ninguém quer falar com chatbot. Né? Então, assim, você prefere um atendimento humano ou um atendimento chatbot? Todo mundo vai preferir humano, porque chatbot não entende as coisas, ainda está ruim. Eu acho que o chatbot pode, né, estar se tornando melhor, e acho que tem casos específicos que ele pode ser uma ferramenta muito valiosa. Mas o que eu queria perguntar para vocês aqui, quando a gente coloca agora no paradigma que a gente está atualmente aí dos negócios, a gente está colocando a tecnologia para a gente conseguir escalar a experiência do cliente. Como é que vocês acham que a gente está nesse critério? Eu já dei uma pista da minha percepção em vários dos casos, mas eu queria ouvir de vocês, assim, como que a gente usa a tecnologia para potencializar o UX? O que vocês acham? Assim, do meu ponto de vista, né, quando a gente fala da tecnologia, a tecnologia ela é um meio, né? Eu gosto de pensar isso, porque quando você não usa a tecnologia como fim, você usa para alcançar alguma coisa, e ela realmente pode servir para isso. Eu gosto de entender o cenário de hoje meio da relação, quer dizer, mais uma letrinha aí para a sopa de letrinhas, quem está ouvindo, né, que é o O2O, que é o offline para online ou online para offline. Eu gosto meio de fazer a mistura dos dois, porque, no geral, né, o público brasileiro é um público que gosta de se relacionar presencialmente e tem sofrido muito durante a pandemia que a gente tem vivido por causa do distanciamento social. Só que essa é uma relação que, quando eu olho agora, até já puxando um pouquinho a tendência para o futuro, não é algo que necessariamente vai mudar. As pessoas ainda necessitam se relacionar presencialmente. Só que a tecnologia precisa acontecer para escalar as coisas. Então, pensando um pouco nesses dois cenários, eu gosto muito de pensar no modelo mais híbrido entre tecnologia e relação.
Eu acho que esse modelo híbrido acontece de duas formas. Uma, quando você consegue criar muito claramente o modelo de tecnologia escalável e consegue criar uma marca clara que se comunica com as pessoas, e aí não é robotizado, eu estou falando com aquela marca, com aquela pessoa, e acho que dois cases muito fortes hoje são o Nubank e a Magalu. Magalu conseguiu criar ali um personagem que, de fato, as pessoas se veem conversando com ela, né? Se conectando com aquela experiência ali, mais do que com um robô por trás de alguma coisa. E segundo, eu gosto muito de pensar no modelo híbrido também da relação de atendimento com esse cliente. Porque hoje o cliente ele vai entrar em contato com a gente no canal, mas não significa que a experiência que ele tem pode ser feita só naquele canal. Às vezes ele vai entrar em contato no chat, e eu vou responder no chat, mas às vezes eu vou ligar para ele para conseguir completar essa experiência. Ou, por exemplo, na 99, a gente tinha um modelo em que muitas vezes o cliente entrava em contato com a gente no telefone e eu orientava ele a ir na Casa 99, que era o modelo presencial, porque ali ele conseguia não só, às vezes, conversar um pouco mais sobre o que ele está sentindo, como está sendo a relação dele na jornada, mas tomar um cafezinho também com a gente. Então, eu gosto de pensar que a tecnologia ela vai vir para escalar cada vez mais, mas ainda assim, a gente vai ter que encontrar um modelo mais híbrido de relação com esse cliente. Boa. Então, vou seguir numa linha aqui que é ser genérico, mas tentar ser específico. Acho que desde quando eu estive lá no Vale, eu ouvi o ACO do Google. Você lembra o nome dele, Pedro? Do livro de inteligência artificial Capa Vermelha? Eu não lembro o nome dele agora. Depois a gente pode ver. De repente, o Thiago ajuda. Mas eu assisti chinês? Isso. Kai-Fu Lee. Kai-Fu Lee, que escreveu o livro Inteligência Artificial e tal. Eu assisti uma palestra dele lá no Vale do Silício, que basicamente ele mostrava, isso há 4 anos, eu acho, 3 anos, que mostrava que a inteligência artificial ia dominar o mundo completamente, né? E essa semana passada saiu um estudo bem interessante sobre unbundling do mundo todo, né, de negócio, que você faz bundling ou unbundling, que é juntar ou fragmentar negócios, e parte desse estudo mostrou o que a inteligência artificial está fazendo a ponto de criar novas faces que não existem, não são pessoas reais, mas que por aprendizado de máquina, enfim, inteligência artificial, machine learning, ela conseguiu fazer isso. Então, o que me parece é que esse negócio está numa crescente absurdamente grande, que em um pouco espaço de tempo ele deve fazer mais parte da nossa vida do que a gente imagina, e talvez aqui seja um caminho de aumentar exponencialmente a experiência do cliente do que diz respeito à tecnologia para dar escalabilidade. Mas tem um outro ponto também que está um pouco mais na nossa realidade, que trazendo a citação do Magalu que o Fabiano fez, olha que interessante. No meio da pandemia, em meio à crise, o Magalu super se destacou, fazendo o marketplace dele acontecer. Teve uma apresentação que eles fizeram, que eles mostraram, acho que eram 5 anos em 5 semanas, alguma coisa do tipo. E aí eles colocaram basicamente o marketplace funcionando, o WhatsApp na mão dos vendedores para fazer essa relação e-commerce, WhatsApp, vendedor funcionar muito bem. E quem de fato ganhou muita mídia com isso na imprensa foi as Casas Bahia, né? E aí saiu uma notícia recentemente, o título é Me Chama no Zap. Me chama no Zap. Então, é o que fez a Casas Bahia faturar muito, ter um resultado gigantesco ano passado, e mostra a descentralização de ações de relacionamento, de marketing digital, baseados em uma startup chamada BornLogic, BornLogic. E eles se definem como a Omnitech. E o ponto que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte: uma startup baseada em tecnologia, que trabalha essa omnicanalidade, com uma solução específica tecnológica que oferta quase que a mesma solução para 2 concorrentes diretos. O que mostra e confirma a nossa crença fundamental e a frase que o Fabiano já disse aqui, que tecnologia é meio, não é fim. Então, tecnologia surge todos os dias. Cada dia vai ter uma tecnologia nova. Se você tem a perspectiva de gerar valor e de entender esse cliente na essência, a tecnologia vai ser uma consequência. Eu acredito nesse caminho, Pedro. Eu acho que é por aí, né? Se a gente pegar um violino Stradivarius, que é conhecido como um dos melhores violinos do mundo, e dá na mão de alguém que não tem talento, ela não vai conseguir tocar. Então, para fazer uma orquestra bem feita, precisa ter um bom maestro, bons instrumentos, uma boa música, ensaio, trabalhar para que a gente tenha o resultado final. Não é um amontoado de tecnologias que vai fazer uma empresa tocar uma boa sinfonia. É a orquestração dessas tecnologias em prol de um resultado, de um objetivo final. Então, acho que é isso que muitas vezes falha. E falando de orquestração, de resultado final, o Fabiano falou alguns exemplos, deu o exemplo do Magalu, a gente falou do Nubank e tal, mas que outros exemplos de empresa são referências, não necessariamente referências, mas bons exemplos aqui no Brasil de
CX, né? Quem que é bom? Quem que entende o seu cliente bem e pode ser exemplos talvez não tão conhecidos aí do grande público, mas o que vocês têm aí que vocês poderiam compartilhar? Vamos começar aí com o Fabiano. O que você vê aí, Fabiano? O que é legal? Boa, acho que vou falar um pouquinho também da experiência que eu tive, né? Acho que a 99 tem trazido bons cases assim, de experiência, né? Nos últimos anos também tem sido premiada como cases de referência na área, mas muito olhando um pouco para essa experiência, essa jornada do cliente, menos como uma jornada só de contato, de resolver problema, mas olhando um pouco a jornada, como a gente pode oferecer serviço adicionado, iniciativas diferentes, como ecossistemas locais de parcerias, como criação de programas de educação de clientes e assim por diante, para ajudar a impulsionar cada vez mais a marca. Além da 99, eu acho que tem alguns outros cases bem interessantes, né? Eu gosto muito do conceito da Amaro. A Amaro é uma loja de moda, né, que vende serviços relativos a isso e faz um trabalho muito legal de coletar dados do cliente para conseguir personalizar mais essa experiência com eles. Também é um case super legal, dá para conhecer. Eu gosto muito do modelo que a XP também tem desenvolvido, principalmente pensando na jornada do NPS. Para mim é uma das empresas mais maduras quando a gente fala um pouco de olhar o NPS, de entender um pouquinho cada etapa da jornada daqueles clientes e conseguir a partir daí gerar soluções para eles. Acho que é um case muito bacana que a gente tem visto. Não dá para não trazer um case também muito legal de saúde, né? Para mim, por exemplo, a Sul América tem feito um trabalho muito bacana, conseguiu organizar de forma muito rápida, né, a telemedicina, que é algo que até 2 anos atrás, né, ninguém estava acostumado com esse caminho, né? Tinha poucas pessoas que usavam esse tipo de serviço e nem era regularizado, né? Então agora, com a regularização, com a vinda da pandemia, ela conseguiu escalar bastante o produto também através da telemedicina dos canais. E acho que um case que ele é muito recorrente, ele é falado constantemente, mas que eu acho que soube se reinventar e tem se reinventado a cada ano é a Natura. A Natura vivenciou um desafio muito forte no ano passado, né? Quando a gente fala de experiência presencial com as consultoras. E ela soube criar um canal diferente para fazer todo esse comércio acontecer e, ao mesmo tempo, também não perder uma das essências que é forte ali dentro, que é a criação de comunidade, junto com esses porta-vozes da empresa para o mercado. Então, acho que são bons cases aí que vale reconhecer. Verdade, eu acho que são excelentes casos. Eu queria complementar o caso da Natura, porque seria uma citação minha também. Ela conseguiu um feito, Fabiano, que ela foi eleita a campeã da década em atendimento ao cliente pelo ranking da Exame. Não é fácil, imagina, 4 anos consecutivos você ser eleita melhor em atendimento ao cliente. Então, de fato, mostra a força que ela tem, né? Vou complementar com 2, Pedro, porque o Fabiano trouxe excelentes exemplos. A Log, eu gosto bastante também, porque é um exemplo absolutamente tupiniquim, uma startup brasileira originalmente, e que tem um nível de serviço muito grande. Eu adoro o acompanhamento que eles dão de visibilidade da entrega. O atendimento é sempre muito proativo, muito solícito, e eles são muito parceiros. Então, eu gosto bastante, acho que vale a pena citar também. E trazendo aqui um pouco mais robusto, mas eu tenho usado na aula esse exemplo, que é o exemplo da Netflix, por uma razão específica, que é o seguinte: quando foi? No final do ano passado, a Netflix começou a testar um botão chamado botão aleatório. E ela colocou para alguns clientes esse botão porque ela percebeu na jornada do cliente, baseada nas análises de dados que ela faz, que tem alguns clientes, alguns usuários, que ele entra e fica zapeando lá, ele fica andando em vários filmes, em várias categorias de séries e tudo mais. E ela percebeu isso, ela começou a testar um botão chamado botão aleatório, que você clica nesse botão e ela te sugere alguma coisa lá. Muito bem. E eu fui atrás desse negócio porque eu fiquei super curioso. E eu achei um tweet, na verdade, no Twitter, muito legal, que a pessoa falou o seguinte, genial essa solução da Netflix. Ela percebeu um problema que eu tinha e eu mesmo não tinha percebido que isso era um problema para mim. O que para mim é fantástico, porque entra exatamente nessa linha de, se eu conheço meu cliente profundamente, mapeio a jornada e acompanho esse cliente, é melhor eu me antecipar a algo que ele está com dificuldade, está com fricção, está com objeção, e gerar um valor para ele, gerar uma solução para ele. Então, acho que vale a pena citar, porque é uma ação bastante diferente, que exige decisões baseadas em dados, uma mentalidade de cliente no centro e de customer experience de ponta a ponta.
Muito bom. Eu costumo dizer para minha mulher, agora eu vou assistir Netflix. Na verdade, o que eu vou fazer, eu vou ficar zapeando, sem escolher um programa, muitas vezes fazendo reviews de outros programas, para depois ver 10 minutos e aí eu já tenho que desligar. Mas virou quase que um hobby já. Mas eu queria agora, falando de 2021, né, de 2020 a gente teve, né, a hecatombe global. E o que isso traz para a gente, né? O que muda em termos de CX? Se é que tem alguma coisa, né? Que me parece que os princípios universais e básicos não mudaram absolutamente nada, mas a gente teve uma mudança de contexto que implica também num reajuste, né? Das nossas estratégias. O que vocês acham que 2021 aí tem no guardado para a gente, o que a gente pode pensar em termos de CX, na visão de vocês? Quer ir, LG? Posso ir, vamos lá. Eu vou tentar organizar isso num raciocínio lógico aqui. Acho que dá para a gente organizar, inclusive, vou pegar aqui uma anotação que eu tenho sobre isso, que eu gosto de compartilhar, eu estava discutindo com o nosso time isso. A gente pode entender, em 2021, Pedro, que existem 4 tipos de empresas, né? Tentando criar aqui um raciocínio lógico para criar um raciocínio maior em cima dele. Primeiro, tem a empresa que está cega ainda a isso. Ela não faz nada, ela não entendeu, por mais que a pandemia tenha acelerado a adoção de novas tecnologias, novos comportamentos, nova forma de chegar ao mercado, tem gente que ainda assim tem dificuldade de entender esse novo contexto de mundo. Então, a gente pode entender que são pessoas, são empresas que estariam numa categoria aqui de cegueira, elas estão cegas diante desse cenário. Tem uma outra categoria, que é a categoria das empresas que reconhecem que precisam melhorar, que entendem que precisam fazer alguma coisa em relação a isso, mas elas não possuem uma estratégia clara, um plano claro de como fazer isso acontecer. Isso me parece ser uma ação mais nociva, estrategicamente falando, porque ela é consciente do problema, porém inconsciente da solução. Uma terceira categoria seria as empresas que já são competentes. Elas dedicam tempo para fazer isso, tem gente dedicada olhando, tem vários esforços, tem investimento para fazer isso, tem estratégia para fazer isso. Agora, ela peca nos processos, nos ciclos de feedback, na mensuração desses resultados, no retroalimentar o processo, talvez na proatividade das pessoas que estão diante do consumidor, do cliente ou do usuário. Enfim, são empresas boas que estão fazendo, tem coisas rolando, são competentes, porém estão pecando na parte final ali. Talvez, se tivesse que resumir um pouco do que a gente falou até agora, na parte de humanizar esse vínculo de on-off, de humanizado, de tecnológico, enfim, talvez faça sentido pensar dessa forma. E uma quarta categoria, que já são as empresas maduras, são as empresas que têm tudo isso que a gente falou aqui e que elas operam muito bem, usam feedback de cliente para retroalimentar o processo e tudo mais. Então, casos como a Natura que a gente citou, como o Nubank e todas as outras que a gente deu como exemplo aqui, se enquadram nessa categoria. Aqui em Cortex, a gente lançou recentemente para a nossa equipe, baseado nos dados que a gente tem, baseado nas nossas crenças, nos nossos valores, na forma que a equipe entende ser um CX Ace Cortex, a gente lançou 6 padrões de atendimento, que inclusive eu vou compartilhar com vocês aqui em primeira mão. Todos eles estão baseados em confiança, em eficiência, em gerar valor para o cliente. O primeiro deles é coerência com o trato, com o relacionamento com o cliente. Aquilo que a gente se compromete, a gente entrega, a gente é coerente com o que a gente fala e combina. Segundo, confiança interna e externa. Não existe um time que trabalha junto, existe um time que confia um no outro. E se eu tenho um time de alta performance que confia um no outro, eu vou certamente entregar valor para o meu cliente, porque aquilo que eu cuido em casa, eu também vou cuidar fora. O terceiro ponto é eficiência e alta performance. Eficiência e eficácia. Fazer certo o que tem que fazer e fazer direito aquilo que eu sei que eu tenho que fazer. Alta performance é trabalhar junto, entregando valor para o cliente, gerando resultado na ponta. Quarto, compreensão do contexto do cliente. Muitas vezes a gente se depara com problemas de comunicação no dia a dia, é assim o mundo todo, a gente tem muitas vezes, desconexão daquilo que eu vejo com a minha lente, daquele contexto que eu estou enxergando, com o que o outro vê, com a lente do outro, com a forma que o outro vê. É importante para a gente esse princípio de compreender o contexto e onde eu me insiro nele. Quinto, comprometimento com as entregas, absoluta, incondicionalmente, eu gero valor para o meu cliente, custe o que custar, sendo muito positivo em toda essa jornada. E sexto, quando tudo isso dá certo, tudo isso para em pé e todo mundo faz direitinho o que tem que fazer, a gente encanta o cliente e faz uma jornada de Customer Experience perfeita de ponta a ponta. É um pouco disso.
Sensacional, LG. Eu achei ótimas dicas. E aí já passo a bola aqui para o Fabiano também, já dá essa percepção aí do que vem em 2021. Se puder também compartilhar já as suas dicas também de maneira geral aí para o pessoal, será fantástico. Legal. Eu super concordo aí com a tua visão, LG. E eu queria acrescentar talvez algumas coisas que surgem depois da pandemia e que ficaram claras para mim nesse último ano, assim. Acho que uma, para mim, é muito... Quando a gente fala de experiência do cliente, cada vez mais, e com o avanço da tecnologia, os dados eles têm um papel muito importante. Mas eu acho que após a pandemia, mais do que os dados mais básicos que a gente tem das pessoas, de entender como é a relação delas, como elas se comportam, como que elas usam, quantas vezes elas usam um produto ou serviço, é entender um pouco mais os dados que a gente chama ali psicológicos, né? De como é a relação, qual é o sentimento que ela tem com a marca. Acho que isso tem ganhado cada vez mais força. E pensando agora, que eu já nem gosto mais do novo normal, né? O normal de agora, acho que o que está mudando com isso? Na prática, para mim, tem muito uma valorização muito forte do bem-estar e da segurança. Então, as pessoas estão buscando cada vez mais produtos e serviços que oferecem para ela um senso de segurança mais apurado do que antes. Isso é uma relação que está mudando. Acho que o segundo buscam muito o que as empresas estão fazendo, né? Qual o papel social delas nesse momento. Acho que a gente tem não só vivenciado um cenário super desafiador do ponto de vista de saúde, mas também do ponto de vista de emprego, né? E cada vez mais as empresas estão conseguindo apoiar, desenvolver economicamente e socialmente dentro do Brasil, acho que estão ganhando um pouco mais de espaço também na sociedade. Terceiro, para mim, que como a gente tem vivenciado um período super desafiador economicamente, as pessoas estão buscando por preços mais acessíveis e priorizando melhor a compra, priorizando melhor o serviço. Então, a empresa que consegue trabalhar bem essa cadeia de valor e de preço para o cliente, acho que também vai acabar se destacando muito nesse futuro. E por último, né, a gente está vivenciando uma mudança de paradigmas do home office, do remote, do ambiente remoto. Então, na prática, quando a gente está falando disso, acho que também vem cada vez mais ganhar força como a tecnologia entra na nossa vida para ajudar na alta performance, né? Não só de vivenciar o home, né? Eu até brinco assim, não só o office, mas o home também. Como é que isso se lida no dia a dia para a gente conseguir conectar as duas coisas. E acho que puxando aí de dicas, né, para todo mundo que quer construir, né, acho que uma carreira de excelência em experiência do cliente, ou quer entender mais sobre isso, acho que tem a primeira dica que eu quero dar, assim, é que tira um pouco da visão do foco no cliente para o foco do cliente. Não dá para a gente entender do cliente sem a gente vivenciar a experiência dele. E a gente só vivencia ou sendo o próprio cliente da nossa marca, ou, quando não dá, em alguns casos, estando muito próximo desse cliente. Então, vivenciando a realidade de fato dele, entendendo um pouco como ele vê a marca, para daí a gente gerar soluções efetivas. O segundo, acho que a segunda dica principal é garantir que quando você está olhando para o futuro, é parar de pensar só o que vai vir daqui 10 anos, mas começar a agir agora e testar bastante coisas. Acho que tudo que aconteceu de forma tão rápida nesse último ano mostrou para a gente que as empresas que conseguem testar coisas mais rápido e aprender mais rápido com esse processo são aquelas que conseguem entender mais rápido também como oferecer uma boa experiência do cliente. Então, acho que essa é uma segunda dica importante. E para quem hoje é lideranças dentro das empresas, acho que a terceira dica é não deixem de lado esse olhar para o cliente, né? Não pode ser uma geração de valor para o negócio, tem que ser uma geração de valor realmente para as pessoas que estão usando o teu produto ou serviço. Que acho que, um pouco puxando o que o LG falou, acho que seguindo essa cartilha aí dos 6 pontos, isso também já vai gerar bastante valor para eles ali na ponta. Fantástico, hein? Acho que quem pegou o bloquinho aí, esse é daqueles de bloquinho, né? O pessoal tirou muitos insights legais, eu contribuindo aqui, né, tentando resumir algumas coisas também. Eu acho que no final do dia, se o contexto mudou, né, mudou uma variável lá na ponta, mudou também várias outras variáveis do seu cliente. Então, se você não vai lá a campo entender o que mudou, onde que o sapato está apertando agora, você talvez continue provendo um serviço ou entregando um produto que resolve, mas ele passa a resolver parcialmente ou menos do que estava resolvendo
anteriormente. Então, agora, com essa mudança de contexto, você precisa ir para a rua e reajustar, recalibrar, né, o seu processo. Com isso, eu gostaria de agradecer os meus 2 debatedores do dia. Então, Fabiano, muito obrigado pela tua participação. Acho que foi super legal aqui. Eu tenho certeza que o pessoal tirou muitas informações bacanas desse debate. Boa, eu que quero agradecer. É sempre bacana falar um pouquinho desse assunto. E lembre-se, né, pessoal, acho que experiência do cliente é a bola da vez hoje e será a bola da vez no futuro. Então, dê atenção a isso, que com certeza seu negócio vai cada vez mais ter sucesso. Show! E, meu amigo LG, obrigado pela tua participação, sempre trazendo cases legais e pontos de vista super importantes. Muito bom, obrigado Pedro, obrigado Fabiano, para mim foi uma aula, aprendi um monte hoje. E você que está ouvindo, se a sua empresa não faz isso ainda, se a sua empresa não inova, se você acha que a sua empresa está atrasada em relação ao mundo novo, busque Ace Cortex, entra no site da Ace, é a empresa que mais ajuda as empresas tradicionais a inovarem, a se desenvolverem e atuarem num contexto de mundo novo, Fabiano, que demanda muito experiência do cliente, mas também fazer a inovação acontecer de verdade. Se você gostou desse episódio e quer aprender mais sobre esse assunto, não deixe de conferir o episódio 44, onde a gente discute como oferecer uma experiência digital de excelência, e também o episódio 63, onde a gente fala sobre Everything as a Service, o que isso significa e qual o impacto para as nossas vidas. Também não deixe de compartilhar esse episódio. A gente adora ver o seu tagueamento nas mídias sociais e principalmente quando você avalia com 5 estrelas o nosso podcast. Muito obrigado pela sua audiência.